Aê! Boa tarde, Cairo. Boa tarde, Guilherme. É um prazer estar contigo aqui hoje Pô, é só para alegria, né? tratar. Total, sem dúvida alguma. Ô, rapaz, que bom ter você por aqui. A gente está começando a nossa transmissão e só para o pessoal se situar, estamos em mais uma edição do Quinta no Quital, que é uma iniciativa do Quital Ambiental, que é uma ação do projeto Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais, que é do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz. E na tarde de hoje a gente está tendo o grande prazer de encontrar um colega que já é conhecido de ser só alegria. É o E a- professor José Cairo, que é juiz do trabalho em Ilhéus e é, claro, professor de Direito do Trabalho do nosso departamento e que, né, é o camarada, um dos camaradas mais requisitados para poder falar das questões de direito do trabalho, fazendo pelo menos uma live por dia. Bem-vindo, Cairo. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse canal Que Tal Ambiental para falar desses temas tão polêmicos em época de pandemia, principalmente pelo fato de a gente estar um pouco afastado da presença, do convívio com os colegas, com os alunos, está fazendo muita falta. Mas é isso aí, a gente tem que ir se adaptando à realidade e, na verdade, vamos levar um legado dessa fase e espero que seja um bom legado. Nós, por exemplo, com essas lives que estão tendo, a existência de cursos, muita gente está aproveitando esse tempo para se aperfeiçoar mais, para aprender mais, e isso é muito bom. Hoje nós temos, na verdade, um excesso de informação e a gente tem que, de certa forma, filtrar e nós somos responsáveis por isso também para passar para os nossos alunos, para aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo, mas é uma informação mais segura, porque tem muito lixo eletrônico por aí. Sim, sim, é verdade, é verdade. E, Cairo, eu vou começar assim nosso bate-papo a partir de um negócio que ficou muito patente hoje, né? E aí eu vi que você fez uma gravação, colocou no seu perfil. E aí eu vou fazer a provocação aqui também, já que aqui a gente tem várias pessoas que não são da área de direito, Certo. né? E aí demanda alguma explicação, alguma coisa. Afinal de contas, Corpus Christi é ou não é feriado nacional? Não é feriado nacional porque a lei, na verdade, nós temos duas leis federais que dizem quais são os feriados e nós temos uma terceira lei que diz que os feriados nacionais são aqueles que estão descritos nas leis federais e a União ela não contempla feriados móveis. Então, esses feriados que são religiosos, eles são móveis porque eles dependem aí da época da quaresma, da Páscoa, a depender do ano, eles mudam a data, eles não estão previstos na legislação federal. Quem é competente para fixar, tratar de, na verdade, de regulamentar, disciplinar o direito do trabalho, segundo o artigo 22 da Constituição Federal, é a União. E, por meio de uma lei, a União meio que delegou aos estados e aos municípios a possibilidade de criar outros feriados. Os religiosos só podem ser criados pelo município, né? Salvo aquele que já está previsto como feriado nacional religioso, que seria o 12 de outubro, que é da padroeira, que pese o Brasil ser um país laico, mas temos esse feriado religioso católico, temos Natal também, que é considerado como feriado nacional, só que o município ele é responsável por fixar os demais feriados religiosos, sendo que houve um limite, no máximo 4 feriados podem ser fixados pelo município, sendo que um desses quatro tem que ser não, incluindo a sexta-feira da Paixão, que é da Semana Santa. Geralmente os municípios também contemplam como feriado o Dia do Padroeiro, também a maioria dos municípios, seguindo a tradição católica, escolhe um padroeiro, e ainda restam aí dois feriados. Aqui na Bahia, muitos municípios declararam, ou
por meio de lei, não seria uma declaração, mas instituíram como feriado o São João, inclusive Itabuna, Ilhéus e Salvador, e tem lei específica, Ilhéus desde 2018, então não é muito tempo. Então, antes de 2018, São João não era feriado em Ilhéus. Mas isso é uma questão de lei, a gente tem que ver também o costume, que o direito ele não tem fonte unicamente na lei, tem um costume também, e não adianta a lei tentar impor algo à própria sociedade. Vamos dizer, carnaval, por exemplo, que não é feriado. Carnaval é um feriado, por incrível que pareça, religioso. Feriado, assim, é um dia comemorativo religioso. O carnaval, a terça-feira de carnaval, quarta-feira de cinza é religioso. Mas não há lei federal prevendo que seja feriado. Só que você tentar impor que não seja feriado por meio de lei, passando por cima dos costumes, talvez isso não ocorra. Digamos, uma cidade, Porto Seguro, por exemplo, que não, eu acredito que lá não tenha lei dizendo que seja feriado no carnaval, mas simplesmente toda a comunidade, toda a sociedade segue esse costume e digamos que determinado comerciante que queira abrir nesse dia simplesmente não vai ter cliente e tal. Mas por lei, Corpus Christi, lei federal, não é feriado. Salvador incluiu Corpus Christi como feriado, mas Ilhéus não incluiu, Itabuna também não incluiu. Então hoje, aqui em Ilhéus e Itabuna, pela lei, não é feriado. Muito bem. Isso é sempre importante, né? A gente esclarecer em relação a essas questões, afinal de contas, acaba tendo repercussão também para o próprio direito do trabalho, não é verdade? O fato de alguém, do pessoal que trabalha, que acaba trabalhando... Porque feriado, quando você fala em feriado, você pensa logo em trabalho. Porque nós temos o direito do trabalho, que regulamenta o trabalho e o não trabalho também. Uhum. Então, de um lado você tem o trabalho, mas nós temos a necessidade também do descanso. E aí nós temos pequenos descansos, digamos que são os descansos que tem dentro da própria jornada, inclusive faz parte do tema do meio ambiente de trabalho, saúde do trabalhador, a necessidade de ter descanso para a recuperação da fadiga do trabalho, diminuir a quantidade de acidentes, doenças ocupacionais, é necessário. Esses intervalos dentro da própria jornada, temos intervalos maiores que entre uma jornada e outra. Temos intervalos de uma semana, que a cada semana, que seria o repouso semanal remunerado. E aí que entra o feriado, também faz parte do direito do trabalho. E descansos mais longos, que seriam aqueles, digamos, férias. As férias e outras licenças não remuneradas. Mas, basicamente, o mais importante seria as férias, que é um descanso mais longo, que seria, no mínimo, de 30 dias a cada 12 meses de trabalho. Entrando mais diretamente aqui no nosso, na nossa conversa, que é o nosso tema, que é proteção do meio ambiente de trabalho. Bom, eu vou puxar aqui a partir do artigo 7º da Constituição, né? Para falar a respeito dos direitos dos trabalhadores. E a gente tem aqui dois incisos que acabam sendo importantes, né, para a nossa discussão, que são o 22 e o 23, que fala que tem como direito constitucional dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, e também o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Assim, para a gente, né, começar a conversar, eu queria que você falasse um pouco, principalmente a partir da visão, né, de um juiz do trabalho, dentro daquilo que a gente conversou antes, né, de dar um sentido bem prático, né, a partir dessa visão mesmo de um juiz do trabalho, né, você divisasse para a gente, conceituasse, principalmente falando para quem não é da área de direito, uma conceituação do entendimento de meio ambiente do trabalho. A Constituição, em outro capítulo, que você bem sabe disso, fala sobre meio ambiente. E ele garante a todos um meio ambiente equilibrado. E ele continua, no final fala, inclusive, do trabalho. Então, o meio ambiente do trabalho, em determinada situação, e vendo assim, na maioria dos casos, quem cria o meio ambiente do trabalho é o empresário. Porque o empresário ele vai desenvolver a sua atividade econômica. E para ele desenvolver essa atividade econômica, ele tem que ter um estabelecimento. Então, isso eu estou falando classicamente. Porque hoje a gente já tem estabelecimentos virtuais, ou nem estabelecimentos, eles só existem só na tela do computador, no celular, mas não tem estabelecimento físico. Mas vamos falar na parte física clássica. Então, você quer desenvolver uma atividade econômica do comércio em geral. E aí você vai lá construir o seu estabelecimento
E nesse estabelecimento vão trabalhar pessoas. E até, às vezes, em muitas situações, o próprio empresário. Então, aquilo ali vai ser um meio ambiente. Um meio ambiente onde as pessoas estarão expostas, onde as pessoas elas passarão a conviver uma grande parte das suas vidas. Se você dividir aí o dia por 3, são 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas para você dormir. Então, um terço de sua vida, você pode se dizer assim, que você passa no seu trabalho. Então, esse meio ambiente do trabalho, na maioria das vezes, ele é construído pelo próprio empregador. Então, o empregador ele tem uma responsabilidade nesse procedimento de construir o estabelecimento. Tanto que esses estabelecimentos eles devem ter inspeções prévias para ver se as normas de segurança na construção, se não tem nenhum perigo de desabamento, de iluminação, tudo isso deve ser observado para garantir um meio ambiente equilibrado para o trabalhador. Em outras situações, a atividade econômica é desenvolvida no meio ambiente, digamos, natural. Uma pessoa, um trabalhador que faz o extrativismo, por exemplo. Uma empresa que promove o extrativismo vegetal. Nesse caso, o meio ambiente de trabalho se confunde com o meio ambiente da própria natureza. Nesse caso aí, não há uma construção do meio ambiente, então o empresário não precisa se preocupar na construção, mas de qualquer forma, ele também tem que se preocupar com aquele meio ambiente de forma a fazer um desenvolvimento sustentável para que ele não ofereça eventuais perigos, tanto para a saúde do trabalhador, quanto para a possibilidade de até risco de vida ou risco de morte, a depender de cada noção de cada um. Sim. E olha, cara, tem um monte de gente aqui, um monte de gente boa aqui entrando. Estou vendo aqui a Minha prima professora Tiana, ela da professora lá da UNEB, é né? isso. Laurício entrou aqui também, professor Uric, professor Valdir Franco, um monte de gente aqui para ali prestigiar, viu? Martinha entrou agora aí, ó, de lá da Suíça, Aí, diretamente Martinha, estamos ficando diretamente. internacionais. Olha, e aí, veja, cara, interessante, né? Você ter ressaltado essa questão, né? Dessa responsabilidade do empregador na, digamos assim, implantação e manutenção, né? Do ambiente propício à realização do bom trabalho, né? Que ofereça essas condições de higiene, saúde e segurança. E eu estava verificando algumas coisas, como isso acaba, como tem uma abrangência que muitas vezes a gente nem se atenta, né? Em relação, e principalmente quando a gente fala a respeito dessas configurações do mundo do trabalho hoje, né? Por exemplo, eu estava vendo uma sentença, um acórdão do TRT-17, por exemplo, e falava a respeito versava sobre um caminhoneiro que tinha que dormir na boleia do caminhão. E falando e discorrendo muito bem a respeito de uma série de aspectos, né, do ambiente de trabalho, dentro dessa concepção mesmo, né? Quando a gente vai lá para o artigo 325, né, que é esse que você falou, e ainda a gente vai falar lá das próprias competências do Sistema Único de Saúde, né, e essas repercussões que a gente pode ter, inclusive no direito previdenciário. E eu estava também vendo um artigo, né, falando a respeito dessa questão do INSS, e aí me veio a curiosidade, inclusive, na sua experiência como juiz do trabalho, né? Se acaba sendo frequente, de alguma forma, né, ações oriundas do INSS para ressarcimento de verbas referentes a acidentes do trabalho, essas coisas. Você passa pelas suas mãos esse tipo de ação, não? Não, apesar de haver previsão legal, no caso, quando o INSS ele paga o benefício decorrente de acidente de trabalho, e quando ele observa que aquele acidente ele ocorreu por culpa, ou até mesmo em algumas situações até dolo do empregador, ele tem direito a ação regressiva. Uma ação regressiva para cobrar da empresa os danos, uma indenização, aquilo que o INSS gastou por conta da incúria do empregador.
Não, nesse caso, não é da nossa competência da Justiça do Trabalho, Hum. mas nós temos que informar todas as decisões que são proferidas relativas a acidente de trabalho, em relação a quando a gente condena o empregador a pagar uma indenização, a gente sempre manda uma cópia para o INSS, que aí o INSS ele vai lá ver se é o caso de entrar com ação regressiva ou não. Mas o mais importante nessa estrutura toda da responsabilidade civil do empregador, ele nasce com o próprio fundamento do direito do trabalho. Porque, veja bem, quando você é um trabalhador autônomo, você faz o que você quiser, você é livre e desenvolve a sua atividade econômica por sua conta e risco. Mas a partir do momento que você celebra um contrato de trabalho, então você se põe à disposição do empregador. Então isso é muito importante. Isso que diferencia o trabalhador autônomo do trabalhador empregado. Porque o autônomo faz segundo a sua consciência, segundo a sua técnica, segundo a sua profissão. E já o empregado não. Ele se coloca para o empregador e o empregador que vai determinar o que ele deve fazer ou não. E daí que nasce a noção de responsabilidade do empregador, porque é ele que guia o empregado naquilo que deve fazer. O empregador tem um poder diretivo sobre o empregado e ele tem esse poder, exerce esse poder determinando o que deve ser feito ou não. E o empregado, se você olhar para o lado do empregado, a gente chama esse elemento de subordinação. O empregado ele não é livre para fazer o que ele quer. Ele está subordinado à empresa. Então, em muitas situações, o acidente ocorre porque o empregador que comandou a atividade daquele empregado. Na prática, o que ocorre, na verdade, se trata de risco, né? E na prática, o empregador simplesmente ele arrisca que não haja um acidente. Ele acha que o acidente é algo que pode raramente acontecer. A gente vê até que as pessoas não fazem seguro, muitas pessoas, digamos assim, não fazem seguro de vida, porque acham que nunca vão adoecer, vão ficar inválidas, e se morrer também o problema não é dela. E quem tem um veículo também não se preocupa em fazer o seguro. E você trazendo isso para o âmbito do direito do trabalho, a melhor coisa que tem quando você faz um seguro é que o sinistro não ocorra. Você faz um seguro e a melhor coisa, tomara que nunca isso aconteça, mas se acontecer eu tenho seguro. A mesma coisa diga-se em relação ao plano de saúde. Só que isso é um custo. E muita gente pensa o quê? Eu não vou pagar o plano de saúde porque se eu não ficar doente, isso aí vai ser um custo a mais para mim. Quando, na verdade, o investimento, tanto em seguro de vida, como seguros em gerais, inclusive um seguro, possivelmente, que você pode fazer para os seus empregados, que apesar da lei não obrigar, você só tem um seguro obrigatório mesmo, que é aquele que é pago pela INSS. Ocorrendo qualquer sinistro, então há um pagamento dessa indenização, mas ainda assim, se não servir para compensar o dano moral integral, o empregado tem o direito de ação em face do empregador. É interessante você ter tocado nisso, que tem determinadas coisas que não estão bem na nossa cultura, né? Pelo menos na cultura do brasileiro, a gente não tem muito isso, né? Não, vou fazer um seguro e muitas vezes é aquilo que você falou, se acaba se entendendo de alguma forma que é um gasto desnecessário, né? O apostar na não ocorrência do sinistro. E aí que muitas vezes tem empregadores que acabam tendo prejuízos maiores em função de não se precaver, não é isso? E foi justamente isso foi a origem da Previdência Social no Brasil. Que a Previdência Social ela nasceu junto com o direito do trabalho. Né? Começaram a ter os sindicatos, direitos trabalhistas. Depois os próprios trabalhadores se reuniram e viram que era necessário eles próprios contribuírem com valor para, quando acontecer uma incapacidade laboral, uma impossibilidade, não por vontade do empregado de trabalhar, aquela cotização serviria para pagar uma indenização ao empregado durante esse período de inatividade. Então, o direito previdenciário nasceu nesse sentido. E, com o tempo, foi evoluindo, transferiu-se a administração desse fundo inicial, que foi criado pelos próprios trabalhadores, para o Estado, através de vários institutos do comerciário, previdenciário do comerciário, instituto previdenciário dos bancários, e depois uniu só na Previdência Social de forma obrigatória. Ou seja, a Previdência Social nada mais é do que uma grande seguradora, só que é obrigatório. O empregador paga aquele valor, o empregado também contribui com determinado valor, só que no caso de acidente do trabalho,
o fundo ele é especial, ele é destacado das demais, digamos assim, dos demais eventos que podem ocorrer. Você tem o fundo geral da Previdência e a empresa contribui com um plus, com um percentual a mais de 1, 2 ou 3%, a depender do grau de risco da empresa, para fazer eventuais pagamentos de infortúnios decorrentes do acidente do trabalho. Ó, a gente já tem perguntas aqui, nós temos duas perguntas aqui. A primeira é uma afirmação, né, de Rogério, dizendo que essas questões são fatos imprevisíveis, né? Será que são imprevisíveis mesmo? Essa é a pergunta. Tem, assim, na maioria é previsível. Muitos, como até o próprio nome acidente, eu acho que deveria ser alterado, porque acidente é aquilo que você não tem, digamos assim, noção de que possa ocorrer. Não é um caso fortuito ou de força maior. A maioria dos eventos danosos que ocorrem, os sinistros que ocorrem no ambiente de trabalho, eles são totalmente previsíveis. Você sabe que aquilo ali pode acontecer. Muitas das empresas arriscam que possa não acontecer. Como a gente arrisca não fazer um seguro do carro. Não vou fazer um seguro do carro porque eu acho que eu nunca vou ser... Meu carro nunca vai ser furtado, nunca vai ser roubado, nunca vou bater. Tá? Então, a gente trabalha naquela questão de risco. E aí o risco depende muito da atividade econômica que você exerce. Como se fosse um seguro de um carro também, o valor ele depende muito do local onde você mora e tal. Agora, essa questão de previsibilidade, hoje em dia, ela já está assim, digamos, fora de moda, porque a maioria dos acidentes que ocorrem, eles são acidentes previsíveis. E por isso que o empregador responde por eles, porque eles têm a capacidade de prever e devem adotar medidas para evitar tais acidentes. Vamos dizer assim, de um modo geral, nas doenças ocupacionais. Vou dar um exemplo comum do digitador, Lerdort, por exemplo. Então, todos sabem que a medicina, a ergonomia, já tem regras, protocolos pré-estabelecidos para evitar que a pessoa ela adquira essa doença relacionada com o trabalho, que é a DORT, a gente chama de Lerdort. Você tem que fazer pausa, você tem que colocar um apoio no braço e outras. Então, tem várias regras para você não adquirir essa doença. E a empresa ela pode simplesmente ignorar essas recomendações, esse protocolo, porque isso aí tem um custo. Então, ela deixa de investir imaginando que a pessoa possa não adquirir essa doença. Então, é totalmente previsível. Previsível e prevenível. É o que a gente chama de risco inerente da atividade. Né? São doenças profissionais, elas são relacionadas com a própria atividade específica da pessoa. Isso. Inclusive, tem um debate atual sobre a questão que aí é bem mais complexo, que sobre o coronavírus, que o STF declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo que afastava o nexo de causalidade entre a doença e o meio ambiente de trabalho. Só que aí é mais difícil porque se trata de... Não é como uma doença, por exemplo, quem é telefonista, que tem relacionado com a perda auditiva, quem trabalha em minas, que tem doenças respiratórias, são doenças do trabalho. A questão da aquisição de um vírus que é transmitido pela respiração, pela secreção, não é tão fácil de você identificar um nexo de causalidade pela atividade exercida pela pessoa. Você tem um nível de probabilidade maior. Por exemplo, quem trabalha na área de saúde tem um risco mais acentuado do que aquelas pessoas que trabalham em outras áreas. Pessoas que não têm contato nenhum com outras pessoas, exercem sua atividade, por exemplo, por meio de teletrabalho, o risco de ter uma relação com o trabalho praticamente é nulo. Já uma pessoa que trabalha em contato direto com outras pessoas, com o público geral, o risco aumenta. E quando você trabalha com pessoas possivelmente infectadas e com pessoas infectadas, o risco é bem mais alto. Bárbara Magali, que é uma parceirona nossa, está o tempo todo participando aqui, e é uma das voluntárias do nosso grupo, é uma profissional da área de meio ambiente.
ela está aqui dizendo: professor Cairo, boa tarde. Em relação aos postos de gasolina, é notória a falta de uso de EPIs por parte dos funcionários. Em alguns casos, dizem possuir, mas não usam. Como se houver essa problemática? Então, essa problemática é a problemática do nosso direito. O nosso direito é uma norma do DBC e não uma norma do C. Então, o direito é uma regra, não é uma lei natural da física ou de química. É uma lei que nasceu para ser descumprida, porque se ela não fosse descumprida, ela não seria nem lei. E nós estamos aqui hoje discutindo isso justamente porque a lei ela é passível de descumprimento. Então, nós vivemos num mundo real e não no mundo ideal. O mundo ideal foi aquele previsto pelo legislador, que as pessoas devem fazer tudo o que está na lei. Só que a gente vive no mundo real, que as pessoas não cumprem com as normas jurídicas. Então, esses descumprimentos da norma trabalhista, eu diria que é algo comum no dia a dia. Nós temos boas empresas, nós temos más empresas, nós temos também bons empregados, maus empregados. E isso aí é da própria natureza do ser humano não cumprir as leis. Agora, umas com mais intensidade e outras com menos intensidade. Que a gente não pode negar também que as regras do meio ambiente de trabalho, regras de segurança, no Brasil, elas são muito complexas, elas descem a muitos detalhes e nem todas as empresas elas teriam assim um capital técnico para dar implementação a todas essas normas em todos os seus detalhes. Portanto, em algumas situações, o descumprimento não é só porque se conhece da lei e não cumpre porque tem um custo, mas em algumas situações, principalmente nas micro e pequenas empresas, esse descumprimento se dá pelo desconhecimento da própria norma jurídica. Eu queria mandar aqui uma lembrança para Nanda Viana. A Ela professora entrou Fernanda aí. está aí. Entrou, já deu um oi aí. Que beleza, que coisa boa. Entrou em pleno feriado, não foi, Guilherme? Um feriado. Em pleno feriado nacional, né? Bom, aqui professor Caio, para quem entrou depois, professor Caio já explicou tudo para a gente aqui. É o fato, o porquê que Corpus Christi não é feriado nacional. O pessoal não gosta muito quando eu explico isso, não, que não é feriado. Mas eu acho que hoje em dia, em tempo de pandemia, eu acho que o pessoal não está aguentando, é mais feriado, né? Porque tá todo mundo doido para sair. Tá tudo igual. Às vezes fala assim, hoje é feriado. Sim, qual a diferença que tem do feriado que não é feriado? Sim, tem diferença de... Verdade, verdade. Mas, cara, aí a gente vai voltar. Esse aspecto que você falou sobre, né, sobre as normas e em várias atividades você tem normas técnicas específicas, né, para garantia dessa questão da salubridade do ambiente de trabalho. E aí a gente cai novamente numa questão de professor Fabrício Zanotelli, né, doutor Fabrício, seja bem-vindo. E aí a gente esbarra novamente numa questão cultural, né, que é o fato de alguns empresários entenderem ser um gasto desnecessário você investir na prevenção, né? Tanto na questão do direito, especificamente falando, né, na advocacia preventiva, como também um profissional de segurança do trabalho, que hoje a gente tem muitos profissionais, bons profissionais de segurança do trabalho disponíveis no mercado, né, tanto no nível técnico quanto formados também no ensino superior no nível tecnológico, né? Isso é um problema sério que precisa, de alguma forma, ser resolvido dentro da cultura do brasileiro. E aí eu me lembro um pouco também de uma fala do nosso colega, professor Luiz Bezerra, né? Que ele costuma fazer aquelas reflexões, né? Dizendo que o direito, a gente sabe, o direito tem uma ligação muito forte com a moral, com as questões, e com a moral e com a ética. E ele fala, quando a moral falha, aí é que entra o direito propriamente dito. Né? E a gente tem outras aqui. Peraí. Grazi Lopes está aqui perguntando quais consequências são atribuídas às empresas que não proporcionam um ambiente favorável ao empregador.
Inclusive, Essa pergunta é daquela... essa pergunta aí, ela se encaixa no que você acabou de falar, que é a questão de custo, de avaliação de custo. Quanto custa para a empresa adotar as medidas de segurança? Não é algo barato, tem um valor expressivo, mas as repercussões que podem acontecer quando ocorre um sinistro, esse sinistro ele pode ser tanto um acidente típico, quanto pode ser uma doença, ou pode ser um acidente de grandes proporções, como a explosão de uma caldeira, que pode atingir vários empregados. Então, o prejuízo que a empresa vai ter com um eventual sinistro, ele vai ser 10, 20, 30 vezes maior do que o valor que a empresa gastaria adotando essas medidas. Portanto, a doutrina considera que esse gasto não seria um gasto, e sim um investimento. Um investimento para evitar danos. E outra coisa, você está investindo no seu recurso humano, nos seus funcionários. E se você for observar bem, os funcionários, a empresa são funcionários, e os funcionários são a empresa. Não existe uma empresa sem funcionários. Tá? Claro, tem aquelas situações em que você tem uma empresa individual e tal, mas de uma forma geral. Quando você fala em empresa, está envolvida a questão dos funcionários. Quando você investe em medidas de segurança preventiva, você está investindo na sua própria empresa. Tá? Então, isso é uma questão de cultura que aos poucos está mudando, o Brasil está mudando, e principalmente por conta da ação da Justiça do Trabalho, da efetividade da Justiça do Trabalho, da atuação do Ministério Público do Trabalho, porque, veja bem, quais seriam as consequências de um eventual acidente de trabalho em uma empresa. Primeiro, você vai ter a questão do seu tributo que paga previdenciário aumentado, porque o percentual lá do acidente que você paga, o percentual previdenciário, que é de 1, 2, 3%, quando você tem muitos acidentes, ele vai aumentando. Ele pode aumentar até em 100%, ou se você tiver poucos acidentes, poucas doenças ocupacionais, você pode reduzir em até 50%. Então, isso é uma mudança que teve na legislação há uns 10 anos, de forma a contribuir para incentivar a empresa a adotar essas medidas. Porque antes a empresa tanto fazia ter muito acidente como pouco acidente, ela pagava só 1, 2 e 3%. Hoje em dia, não. Quanto mais acidente tem, maior o imposto que você paga. Quanto menos acidentes, menor o imposto que você paga. Então, essa é na questão previdenciária de tributo. Segundo, na questão individual, você tem um afastamento de um trabalhador da sua empresa, esse trabalhador tem um know-how, ele vai fazer falta, você vai ter que contratar outra pessoa para ficar no lugar dele, você tem que treinar essa outra pessoa. Tem esse aspecto no âmbito administrativo. Terceiro, você pode ser acionado na justiça para pagar uma indenização por danos morais decorrentes desse acidente. Então, seria o terceiro aspecto. E aí você geraria uma indenização que seria para você, empresa, mais um prejuízo. E um quarto, que às vezes acontece, é uma ação coletiva do Ministério Público do Trabalho, pedindo a indenização por danos morais coletivos, visando aí recompor o patrimônio não econômico da coletividade dos trabalhadores. E esse aí, geralmente, as indenizações são mais altas do que aquelas indenizações individuais. E aí, isso sem contar, né? Você falou aí a respeito da ocorrência do sinistro. Né? Sem contar quando a gente fala dos aspectos de prevenção e precaução e até de instrumentos inerentes ao mercado mesmo. Né? Quando você fala a respeito da necessária certificação em determinados aspectos da empresa e que sem essa certificação e sem todos os cuidados inerentes ao ambiente do trabalho, grandes empresas, principalmente multinacionais, acabam deixando de realizar negócios com essas empresas, né, em função das exigências que tem relativas a isso. Então, o cara perde dinheiro de tudo quanto é lado. Porque tem aquela questão social, como você abordou. Uma empresa que adota essas medidas, ela tem um tratamento, ela tem uma visão da sociedade diferente. Os próprios consumidores, hoje em dia os consumidores estão muito preocupados com isso, a qualidade dos consumidores em relação àquelas empresas que simplesmente não têm, digamos assim, não cumprem os direitos trabalhistas. Tá? Então, a gente tem aqui no Brasil algumas restrições para, digamos assim, divulgação das empresas que, digamos assim, estariam na lista suja. Né? A gente tem um cadastro das empresas e dos empregadores que exploram trabalho escravo. É divulgado uma lista. Já foi contestada essa lista na Justiça, não chegou ao Supremo ainda, mas foi declarada a constitucionalidade dessa lista e as pessoas estão atentas aí, os consumidores estão atentos para essas empresas que descumprem
as leis trabalhistas. Eu achei interessante uma situação, vou pôr aqui, não para dizer se é boa ou se é ruim, mas que eu achei interessante quando eu fiz em 2009, eu fui em Caracas, na Venezuela, e aí eu achei interessante que eu estava num shopping, e aí tinha um adesivo que cobria boa parte da entrada da empresa, escrito assim bem grande: essa empresa descumpre os direitos trabalhistas. Então, é assim, uma imposição, é uma sanção administrativa que é imposta para as empresas que não pagam os direitos trabalhistas, não quitam os direitos trabalhistas. Então, achei interessante isso. Né? Tem vários aspectos jurídicos aí que a gente pode, tá, quanto pró, quanto Aham. contra. Mas só é interessante você chegar assim em um lugar, ó, imagine aqui no Brasil, você vai entrar ali numa empresa, determinada empresa, aí tem uma placa bem grande da própria empresa, ó, essa empresa aqui não cumpre os direitos Desculpe. trabalhistas, tá? Então, assim, é uma forma ostensiva de você informar isso, mas no Brasil já tem algumas formas indiretas de você tomar conhecimento de que determinadas empresas não cumprem os direitos trabalhistas, e isso aí é uma responsabilidade social que é, no fundo, a empresa, digamos assim, investir para que tenha um bom nome perante a sociedade, perante seus clientes, de forma, no final das contas, a ter mais lucro. É. Quando a gente fala, né, nessas questões, é muito comum a gente remeter, e claro, a gente já falou, inclusive, a respeito disso, em relação ao acidente de trabalho, né? E aqui tem uma observação, Rena Santos, 90,98, que diz: em relação aos acidentes de trabalho, em geral fala-se de acidentes físicos, mas em relação às relações humanas no meio ambiente do trabalho, como são vistos os fatores psicológicos? Ó, E aí a gente entra na questão do dano moral, né? o dano, o dano físico, ele também é considerado como dano moral. Mas você tem um dano moral puro, que é aquele que não tem repercussões no corpo da pessoa. E aí a gente chama isso de dano moral puro. Quer dizer, uma ofensa. Que um superior hierárquico ofenda o empregado. Então aquilo ali é um dano moral puro. Mas se o empregado sofre um acidente, ou tem uma doença ocupacional, e no caso ele perde a mobilidade de um membro, ou um órgão fica defeituoso, é um dano moral também, só que ele, nesse caso, agrega um valor maior porque diz respeito ao seu corpo humano, ao funcionamento do seu corpo humano. E ele não é, ele se soma ao puro, porque você tem aquela deficiência que você adquiriu por conta do seu trabalho, só que ela é detectável por meios de prova, principalmente a prova pericial. Então, no caso, o juiz não tem conhecimento técnico da matéria, ele vai nomear um perito e o perito vai dizer se realmente houve uma disfunção, se houve uma redução da mobilidade, etc. Além disso, você tem também um aspecto psicológico que o empregado sofre por conta de ter sofrido aquele acidente e também dele ter adquirido aquela doença. Então, aí você teria o juiz fixaria um valor para o dano moral puro e um valor para o dano moral físico ou fisiológico. E uma terceira dimensão, quando esse dano físico ele é exterior, aí você poderia falar também do dano estético. Digamos que você sofre uma amputação do braço. Então você tem aí o fator psicológico, que é o dano moral puro. Você tem o fator funcional, que é o dano moral, por conta da perda de um membro, e um dano estético, porque você vai ser visto pela sociedade, e a gente não tem como negar isso, a sociedade ela discrimina, e essa pessoa ela vai ter essa discriminação pelo fato de não ser igual aos demais. Aí seria o terceiro fator, que seria um dano estético, que também é indenizado. Ó, gente, eu tô conseguindo identificar algumas pessoas aqui, porque eu paro e aí depois eu passo aqui e não consigo identificar todo mundo. Mas eu estou vendo aqui que Augusto Júnior foi nosso aluno lá e É, hoje tem uma atuação muito forte na Prefeitura de Ilhéus Entrou. Tem um pessoal aqui do Brincando com a Anitta, que é de um projeto bastante interessante da UESC, que é, né, o Cidade Imaginada, está aqui também prestigiando. E tem aqui uma pergunta do Fabrício Alcântara, Cairo. Ele é futuro professor de biologia e, claro, não é da área de direito. Então, por isso eu vou colocar aqui a pergunta dele, porque eu tenho certeza que pode ser também a dúvida de várias pessoas que estão assistindo a gente aqui. Aí ele pergunta a quem compete responder as ações ajuizadas a respeito dos acidentes de trabalho. Justiça do Trabalho ou Justiça Federal? Eu estou reproduzindo aqui
textualmente a pergunta dele. Sim, aí vai depender de quem seja a pessoa que você indica como responsável. Porque quando acontece um acidente, o que pode ocorrer? Primeiro que se você ficar incapacitado para o trabalho, o INSS ele vai lhe pagar um benefício previdenciário. Pode ser o auxílio-doença, pode evoluir para até se for permanente a incapacidade para uma aposentadoria, você pode ter o auxílio-acidente. Então, nessas questões previdenciárias, se você vai ingressar com uma ação contra o INSS porque você acha, por exemplo, que o INSS ele negou um benefício, aí você vai... E é um benefício de auxílio-acidente. Então, se você vai entrar com ação contra o INSS, então vai ser a Justiça Comum. Tá? A Justiça Comum Estadual, no caso de acidente de trabalho, mesmo sendo proposta contra a autarquia federal, o legislador conferiu a competência para a Justiça Comum. Entretanto, o que o INSS paga a título de benefício nada mais é do que uma indenização. Uma indenização, mas indenização por danos materiais, lucro cessante, aquilo que você deixa de receber porque você está incapacitado para o trabalho. O INSS ele não paga para você uma indenização por danos morais. E a própria Constituição, ela conferiu ao trabalhador o direito a uma indenização por danos morais, só que limitou nas situações em que houver culpa. Só que com o Código Civil de 2002 já foi permitido também a atribuição de responsabilização à empresa no caso de dano provocado numa situação de responsabilidade objetiva. Só que nesse caso você vai se botar em face da empresa. Então, quando você ajuiza uma ação em face da empresa para pagar uma indenização por danos morais, em algumas situações por danos patrimoniais, que seria o valor mesmo do salário que você deixa de receber, apesar do INSS estar lhe pagando um benefício previdenciário, mas aquilo ali não vai lhe restituir totalmente o prejuízo que você teve, daquilo que você deixou de receber, do lucro cessante, aí você vai propor uma ação contra a empresa. E aí, nesse caso, a competência é da Justiça do Trabalho, não é da Justiça Comum. Estou registrando também aqui a presença de Gilson Nascimento, né, que é o responsável pela Superintendência de Trânsito de Ilhéus. E, veja, Laurício está dizendo que pena, vou ter que ir, abraço. Poxa vida. Laurício Falou que é feriado no mundo real hoje. Sim, no mundo apareceu ideal, aqui. No mundo ideal não é, não, mas no mundo real é. E apareceu aqui Cairo Cervejas Artesanais. É minha filha. Eu quero saber essa história. É minha filha aí. Ela tem essa empresa aí. Cairo Cervejas Artesanais. Muito bom, muito bom. É aqui mesmo na região? Salvador. Em Salvador. Mas tem distribuidor por aqui, né? Eu tenho certeza. Ela disse que vai começar por lá e depois vai chegar até aqui. Que coisa boa. Gorete, que também faz parte do grupo, é advogada atuante em Itabuna, e ela pega um aspecto aqui bem interessante que talvez as pessoas não costumem relacionar o meio ambiente do trabalho, né? E que tem ocorrido hoje, que tem sido um fenômeno negativo nas relações de trabalho, a questão do assédio moral. E aí, Gorete, ela pergunta aqui, como os juízes do trabalho veem hoje o assédio moral, dado sua complexidade de comprovação? Como ela já respondeu a pergunta. A grande dificuldade do assédio moral é você demonstrar que ele ocorreu. Porque, ao contrário de um acidente do trabalho, ao contrário de uma ofensa na qual ela se efetiva em um ato ou em alguns poucos atos, o assédio moral é insidioso. E, às vezes, nem é evidente, não é tão evidente. A pessoa ela escolhe uma vítima que está dentro do local de trabalho e ela começa aí a minar essa vítima de forma que nem para transparecer muito. Muitas vezes coloca os próprios colegas de trabalho contra essa vítima. Só que como você comprovar isso? Porque uma coisa é você comprovar um acidente de trabalho. Um telhado caiu na cabeça do trabalhador. Bem, todo mundo viu, tinha lá trabalhador. Na questão do assédio moral, isso é insidioso. Ele não aparece com facilidade. Então, os fatos, eles geralmente são comprovados na Justiça do Trabalho por meio de testemunha. Aí você vai ter que levar uma testemunha para lá. Só que o assédio moral,
se você pegar um ato só que compõe um complexo de atos que resulta no assédio moral, esse único ato, ele não gera uma indenização, porque ele sozinho, ele é considerado como um mero dissabor, vamos dizer assim. Uma pessoa que ignora você, passou, não deu um bom dia, e aí você fica chateado com isso. Mas só que isso aí, você ficou chateado, é um aspecto negativo, mas não é indenizável. É algo ruim, mas um direito não confere a você um direito a uma indenização. Entretanto, se isso se repete todos os dias, tá? E com intenção, isso aí é possível ser reconhecido como um assédio moral, que está sendo banalizado, né? O assédio moral não pode ser confundido com humilhações, é diferente. O assédio moral, ele é explicado lá pela psicologia, tem doutrina, e as pessoas estão confundindo muito assédio moral com humilhação. O assédio moral é uma coisa mais distinta, não significa que uma humilhação não vai ser indenizada. Mas quando você fala de assédio moral, é algo muito especial, mais difícil de ser comprovado. E aí você vai ter que... Aí você falou, é difícil de comprovar? É, porque você vai ter que arrumar uma testemunha ou várias testemunhas para comprovar que aquilo ali acontecia sempre. E como é que essa testemunha estava percebendo isso? Tá? A percepção que essa testemunha estava tendo. Então, não é fácil, não. É difícil mesmo. Até mesmo porque assédio se configura em práticas reiteradas, né? E de pequenos atos, tá? Porque como é de grandes Sim. atos, aí não é assédio, é humilhação. Se o seu chefe chega para você e lhe humilha na frente dos seus colegas de trabalho, isso por si só já gera dano moral. Não precisa nem você dizer isso, que isso é assédio. Que é Porque um assédio, né? esse único ato aí já configura. Uhum. Né? Sim. Agora, o assediador, ele escolhe a vítima. De certa forma, ao que tem demonstrado os estudos, isso não significa que a gente está diminuindo a vítima, não. Mas essa vítima, ela já é propensa para ser assediada. Então, digamos, e o assédio moral, ela acontece em vários ambientes de relações humanas. No próprio ensino também, a relação professor-aluno. O professor escolhe um aluno lá, digamos, o professor, ele não gosta da religião evangélica, vamos dizer. Então, ele não vai se esculhambar com a religião evangélica, mas ele vai minando aquele aluno ali, pequenas coisinhas. Isso acontece também no meio ambiente de trabalho. Inclusive, os primeiros estudos sobre assédio moral, eles se deram, foi na escola, na infância. Na infância, que as próprias crianças, elas que não têm a razão, a racionalidade ainda, elas agem muito pelo instinto, né? Mas nós somos pessoas racionais e adultas, já não podemos agir da mesma forma do instinto. Mas ele foi estudado inicialmente, foi na escola, na pré-escola, principalmente de crianças que chegavam no meio do ano e tal, e eram, de certa forma, discriminadas pelos próprios alunos. É o que hoje a gente chama de bullying, né? O bullying nada mais Que é uma forma de assédio moral. Não, quando você vai estudar o assédio moral, aí você vai ver as denominações em outros países. Então, na Inglaterra é chamado de bullying. Cada um tem uma denominação diferente. E entraram aqui duas figuras imponentes, digamos assim. Impolutas. E Eduardo Viana. Eduardo Viana, essa semana ele entrou no mundo das lives, né? Ele estava meio arredio, mas agora ele se rendeu. Rapaz, eu vi lá no LinkedIn dele. Eu estou descobrindo, depois que eu entrei no LinkedIn, descobri foi coisa, viu? E eu vou aproveitar aqui, né, gente, vocês que entraram nessa live aqui, por causa do prestígio do professor Cairo, não deixe de seguir o nosso perfil do Que Tal Ambiental. Tá? A gente tem aqui, na semana que vem, a gente vai se aproveitar do prestígio do professor Wagner Rodrigues. É isso aí, a gente vai se aproveitando do prestígio do povo para o pessoal ir conhecendo o canal. Né? Mas veja, Cairo, uma coisa que a gente tem aí mais uns 10 minutinhos. Peraí, tem Guide Cardoso, está perguntando alguma coisa aqui. De que forma o custo efetivo das produções interfere nessa relação da proteção ao meio ambiente? Não, eu confesso que eu não entendi a pergunta. De que forma o custo efetivo? Não Assim, sei. De uma forma geral, é feita como a empresa se propõe a cumprir as regras trabalhistas, é feito um estudo de custo mesmo. Tá? De quanto custa você
vamos dizer, nesse mundo atual, quanto custa você abrir a sua atividade econômica agora? Se, digamos que o município diga, ó, você só pode abrir se você adquirir máscaras, se você permitir que só entre 2 clientes por vez, você tem que adquirir EPIs e tal. Eu acho que você tem que fazer um custo para ver se realmente vale a pena você abrir, né, com essas restrições, ou se é melhor você ficar fechado durante pelo menos naquele momento inicial de reabertura da atividade econômica. Então, as empresas elas fazem análise de custo. E elas sabem que, a depender do lugar, em algumas situações, o valor que você investe, que não é custo, o valor que você gasta com as medidas de segurança, higiene ocupacional, elas são infinitamente menores do que o valor que você vai gastar quando ou se efetivamente esse sinistro ocorrer. Uhum. Ó, Camila Borges está perguntando aqui, como são feitas as inspeções do meio ambiente do trabalho nas empresas que não têm atividade lesiva? As empresas elas são divididas em grau de risco. Né? Você tem grau de risco 1, 2 e 3, que é o risco leve, o risco médio e o risco alto. Essa fiscalização ela é feita por determinação legal pelos integrantes do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje faz parte do Ministério da Economia. Temos lá uma Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Temos auditores fiscais do trabalho, que eles se dirigem às empresas, mas são poucos fiscais, digamos. Aqui em Itabuna tem 2 ou 3. E para um universo de não sei quantas empresas. Então, de certa forma, eles, obviamente, têm que fazer uma seleção daquelas empresas que oferecem mais riscos aos seus trabalhadores. Empresas de grau 2 e 3 não tem como fazer essa fiscalização para todas as empresas. Então, a resposta seria essa. Pode ser que essa fiscalização não precisa ser feita exclusivamente pelo Ministério do Trabalho, que a gente tem a mania de falar no Ministério do Trabalho, mas não tem mais Ministério do Trabalho. O sindicato também ele pode denunciar, fazer denúncia para o Ministério do Trabalho ou para o Ministério Público do Trabalho. Tem essas formas indiretas também de ter essa fiscalização. Uhum. Ou talvez até o próprio... eu não sei dos canais que esses órgãos têm com a sociedade, mas de repente o próprio cidadão, o próprio lesado, ter algum tipo de canal, né, Caio? Eu sei que tem essa informação, como eu não milito na área, não tenho essa informação. Eu sei que na área ambiental existem os canais próprios para denúncias. O canal tem as ouvidorias no caso da Secretaria de Previdência e Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também recebe denúncias. E essas denúncias elas podem ser feitas, inclusive, de forma anônima no Ministério no MPT, no caso. A MPT, antes de entrar com a ação, ele chama a empresa para verificar se realmente... Ele abre um inquérito, né? Um inquérito civil público para verificação se realmente procedem aquelas alegações, tentam fazer uma negociação com a empresa para que ela volte ou que ela comece a cumprir as normas de segurança, e em caso negativo, o MPT tem proposto muitas ações relativas ao meio ambiente de trabalho aqui na região 5. Não só na região, como em todo o Brasil. Bela Garcia está perguntando aqui como o empregado pode cobrar o seu patrão os EPIs em seu ambiente de trabalho. Essa questão de cobrança, ela tem algumas implicações, digamos assim, porque uma relação de emprego, ela não é linear, ela não é regida pelo princípio da coordenação. Há uma subordinação. Vamos dizer, então o empregado fala assim, eu quero IPI. Aí a empresa fala assim, se você quer IPI, então você vai trabalhar na outra empresa. E aí despede o empregado. Tá? Muitas vezes o empregado não faz essa cobrança para a empresa porque ele tem medo de perder o emprego. Então, o que ocorre é isso. Pelo medo de perder o emprego, o empregado não cobra. E não cobra, não é só isso dos EPIs, não. Outras coisas. Quantas empresas aí não pagam 13º? Quantas empresas não pagam hora extra? E o que acontece na prática é o seguinte, que o empregado ele vai engolindo tudo isso e aí deixa para entrar na justiça depois que sai. A questão que é mais específica em relação ao meio ambiente de trabalho é que não é uma obrigação de pagar, de forma que você tem que ter aquela tutela durante a relação de emprego. Só que o empregado ele não entra na justiça enquanto ele está trabalhando, porque se ele entrar na justiça ele tem medo de ser despedido. Aí ele entra depois.
Então, por exemplo, se uma empresa não paga adicional de salubridade durante 5 anos, ele pede, ó, eu quero adicional de salubridade, eu não vou pagar não. Então, beleza. Quando ele sai, ele cobra. Mas aí é uma obrigação de pagar, uma obrigação de dar. Mas quando é uma obrigação de fazer, que ela falou, fornecimento de EPI, aí o empregado cobra, eu quero EPI. Aí ele falou, não vou dar não. Aí você vai sair depois de 5 anos, como é que você vai cobrar isso? Ah, então, eu quero meu EPI, mas já passou relação de emprego. Então, tem essa dificuldade técnica também. Então, quando você celebra um contrato, o contrato tem cláusulas. No caso do contrato de trabalho, existem cláusulas obrigatórias. Quais são essas cláusulas obrigatórias? Toda legislação trabalhista, ela se transforma em cláusulas contratuais. Uma das cláusulas contratuais o empregador é obrigado a fornecer EPI. Então, quando você faz um contrato com um direito civil, por exemplo, e uma pessoa não cumpre, o outro contratante, você fala assim, ô meu amigo, você não está cumprindo seu contrato, quero que você cumpra aí o contrato, senão eu vou resolver ele e vou entrar na justiça. Só que na relação de emprego isso é diferente. A empresa é obrigada a cumprir, a fornecer o EPI, mas não está fornecendo. O empregado cumpre, mas não vai adiante, porque senão ele perde emprego. Cairo, a gente tem aí, já tá, o negócio fluiu aqui, a gente está, né, já premido pelo tempo. Então, eu vou aproveitar para lhe agradecer, né, e depois abrir a palavra para você, e agradecer pela sua disponibilidade, né, por ter proporcionado para a gente aqui essa verdadeira aula sobre, né, relações de trabalho. Tá? A gente, principalmente, para o pessoal que frequenta o nosso canal e que não é da área de direito, eu senti aqui pelos próprios comentários, né? Que foi bastante esclarecedor. E quando isso acontece, olha que a gente já está no planejamento chamar o povo de novo para falar sobre outras coisas. Então se prepare que, principalmente, né, nessas questões relativas a relações de trabalho, a gente precisa muito, né, principalmente nessa época de Covid-19, e aí eu tinha até anotado aqui, né, sobre teletrabalho, essas coisas todas e tal. Então a gente vai ficar para um outro momento aí, então se prepare para receber outro convite, né? E para vocês, de novo, fica o convite, né, para aproveitar e seguir o nosso canal, aqui o nosso perfil, e tem também o canal do YouTube. Essa nossa conversa vai ficar disponível no IGTV, e sempre que eu consigo baixar, eu também coloco lá no canal do YouTube. Fique à vontade, meu irmão. Desde já, bastante agradecido de coração. Agradeço também mais uma vez, e quando precisar, só falar que eu volto aqui para a gente se encontrar, esse bate-papo descontraído. Foi bom para a gente mostrar para as pessoas, tem muita gente que não conhece o direito do trabalho e que tem aquela visão de que o direito do trabalho só é férias, aviso prévio, 13º. Muita gente diz que o direito do trabalho não é direito, porque é uma bobagem e tal. Só que o direito do trabalho, ele envolve tudo. Tudo do direito está dentro do direito do trabalho, só que de uma forma especial. Então, os direitos fundamentais, por exemplo, o respeito à intimidade, isso é direito do trabalho. Só que a gente chama esse de direito do trabalho inespecífico, mas está dentro do direito do trabalho. Se o empregador não respeita a intimidade do empregado, gera indenização. Então, o direito do trabalho, ele é muito mais amplo do que as pessoas pensam que é. Porque tudo que está no direito privado, ele pode ser analisado sob o âmbito do direito do trabalho, porque não basta só você imaginar que você entende do direito civil e vai transpor para o direito do trabalho e vai aplicar normalmente, porque aí entra em cena os princípios do direito do trabalho. Como eu falei aqui, o empregado ele se sujeita ao empregador. Então, quando você vai analisar uma relação de trabalho, uma relação de emprego, você não pode analisar com os mesmos olhos do direito civil, e sim com os olhos do direito do trabalho. Então, foi bom aqui para a gente passar para as pessoas uma nova visão do direito do trabalho, que ele é o mais complexo, e não é só férias, nem feriado. É muito mais do que isso. Então, pronto, estamos terminando. 10 segundinhos para a gente terminar, e muito obrigado para todo mundo. Um abração. Muito obrigado, Caio. Fiquem todos. Deus, até a próxima.